Senhor, para 10 irmãs do círculo de oração. O máximo 11, 12. E ali é que eu fico bem ali pertinho e a gente fica com o coração mais tranquilo, né? Mas passou de 20, a gente já fica nervosa, já não consegue comer, já não consegue dormir. E aí por aí vai o nervoso, o coração, a arritmia bate mais forte. Mas como é a palavra do Senhor, nós ficamos aliviados porque nós gostamos de falar da palavra do Senhor, não é verdade, amados? Não vou falar de outra coisa, a não ser a palavra do Senhor Jesus. E nesta noite, amados, eu vou falar sobre oportunidades. Eu sei que muitas pessoas aqui já tiveram grandes oportunidades na vida. Mas hoje eu vou falar de uma oportunidade diferente. Eu não ia falar a palavra oportunidade agora no início da pregação, mas é para você gravar na sua mente essa palavra oportunidade. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Vou ler somente o 27 e o 28. 1 Samuel, capítulo 15, pode colocar aí se quiser, que diz assim, olha só. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Hoje o Senhor de ti rasgou o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Guarde essa palavra aí. E nós vamos falar dessa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E você vai entender porque eu li essa mensagem de Saul. A oportunidade que ele teve em suas mãos, né? Na Bíblia, nós encontramos repetidas vezes o caso de homens desesperados ao perceberem que tinham perdido para sempre. Na Bíblia nós encontramos várias histórias verídicas de homens que tinham tudo em suas mãos, mas perderam pela sua desobediência e perderam por não saber aproveitar as oportunidades. Você lembra de Esaú? Que no momento de leviandade, no momento de irresponsabilidade, ele vendeu algo tão sagrado como era a primogenitura por um prato de lentilha. Vocês lembram a história de Esaú? Foi um homem responsável, a primogenitura era sagrado. A bênção era toda para ele. Mas pelo momento de irresponsabilidade, ele trocou, ele vendeu, ele descartou, ele não se interessou por um prato de lentilha, gente, por um prato de comida, que ia comer, acabou. Mas ele não se percebeu da gravidade que ele tinha tomado aquela decisão, a decisão que ele tinha tomado. Algo tão sério, tão sagrado, porque Esaú era irresponsável. Gostava de brincar, gostava de andar nas farras, gostava de brincar por aí, mas ele não levava a sério as coisas de Deus. Quando Esaú, ele acordou, ele percebeu do que ele tinha feito,
Esaú chorou muito diante do seu pai, clamando: não tem porventura outra bênção para mim? Porque o seu pai já tinha abençoado seu irmão, porque ele tinha vendido a sua primogenitura, a bênção para seu irmão. Quando ele despertou, ele se desesperou. No tempo, amado, e o que aconteceu? Não tinha mais volta. Não tinha mais volta, né? O tempo tinha passado e já era tarde demais. Tarde demais para Esaú. Não tinha como mais ele negociar com Jacó. Não tinha mais como ele negociar, pedir: não, eu não quero mais. Não tinha mais. Não tinha mais jeito. O irmão dele já tinha sido abençoado. No verso de hoje, quando nós fizemos a nossa leitura, nós encontramos o rei Saul também numa atitude desesperada. Acredito que o rei Saul é comparado quase com Esaú, de forma diferente. Então ele estava numa atitude também muito desesperada, o rei Saul, nessa leitura que nós fizemos. Ele falava no momento de desespero: perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Suplica ao profeta Samuel. E com tristeza, o rei Saul vê partir para sempre a sua grande oportunidade. Ele suplica para o profeta Samuel: me perdoa, volta comigo para que eu adore ao Senhor novamente. Ele vinha vindo de uma guerra. Ele perdeu, ele desobedeceu a oportunidade que ele tinha, porque pela desobediência, por brincar com as coisas santas de Deus. Saul, ele estava assim no desespero, no desespero muito grande. Ele queria ali de novo se reajustar. E ele suplica ao profeta Samuel, e com tristeza, o rei Saul, ele vê partir para sempre a sua grande oportunidade. Não esqueça da palavra oportunidade. Nunca levou os requisitos divinos a sério. Brincou, e agora ele agarra-se. O rei Saul, ele agarra-se à orla da capa de Samuel, tentando segurar o que lhe havia escapado. Ele ali suplicando para o profeta Samuel. Ali o profeta Samuel, eu imagino eu, que ele estava assim numa angústia, no desespero muito grande, suplicando, pedindo perdão ali, porque o profeta Samuel tinha trazido o recado de Deus para o rei Saul. E ele ali no desespero tentou se agarrar ali na capa do profeta Samuel. Com certeza ele não pegou ali, não estava em pé. Eu imagino que o rei Saul estava ali abaixado, tentando segurar. E ele segurou-se na orla da capa de Samuel e tentando segurar o que se ali havia escapado. Para desespero seu, o rei Saul vê que a capa se rasga. E é tarde demais. Tentou segurar, mas a capa se rasgou. E o profeta Samuel olha para ele e diz: olha só, o que o profeta Samuel fala para o rei Saul: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel. Porque o rei Saul, ele perdeu uma grande oportunidade. E ele perdeu. E o Senhor disse que de ti hoje ele tinha rasgado o reino de Israel. Amados, Saul não obedeceu.
não aproveitou as oportunidades. Imagine a tristeza do rei Saul, que era rei, agora não era mais rei. Imagine o desespero de Esaú, que perdeu a bênção, e além de perder a bênção, ia servir o seu irmão, e perdeu por não levar a sério as coisas de Deus. Perdeu a oportunidade. E eu faço uma pergunta para ti e para mim. Por que será, amados? Por que será que o ser humano gosta tanto de brincar com as oportunidades de Deus? Por que será que Deus nos dá a oportunidade que Ele te dá, mas você não leva a sério? Quantas oportunidades Deus me deu, eu não levava a sério. E nós, seres humanos, temos a oportunidade que Deus nos dá, mas nós não levamos a sério. Porque será, amado, que quando as oportunidades estão em nossas mãos, temos a impressão de que elas estarão sempre ali. Eu sempre tenho uma oportunidade que Deus deu para mim, e eu não vou perder não. Eu vou dançar, vou farrear, vou me prostituir, vou fazer o que eu quero. Não, a bênção é para mim. Amados, Deus nos dá grandes oportunidades. Pela nossa irresponsabilidade, pela nossa insensatez, como foi do Saul, de Esaú, um menino insensato, leviano, estava nem aí, perdeu. Não achava que aquilo era brincadeira, não ia dar certo, que a bênção de Deus sobre a vida dele não ia acontecer, não ia dar em nada. Amados, essa oportunidade que eu estou falando nesta noite, eu não estou falando da oportunidade que você perdeu, que tinha em suas mãos de fazer uma faculdade e não passou, não é dessa. Eu não estou falando daquele emprego que você tinha, perdeu, foi demitido, mas vai conseguir essa. Não é essa oportunidade que eu estou falando. Eu não estou falando dessa oportunidade que você teve um celular, perdeu e vai comprar outro. Não é dessa oportunidade que eu estou falando. Eu não estou falando da oportunidade de uma joia que você tinha, perdeu, foi roubado e você vai conseguir outro. Não é dessa oportunidade que eu estou falando nesta noite. A oportunidade que eu estou falando é quando você está ferido pela vida e você diz: não há mais solução para mim, não tem mais solução na minha vida, tudo acabou. Amados, essa oportunidade que eu estou falando é que quantas pessoas estão passando por momentos de luta, por momentos de dificuldade, e diz: não, eu já fui pastor, eu já cantei no coral, eu já fui regente, já fui isso aqui, já fui acolá, mas agora não tem mais nenhuma chance para mim. Eu estou numa vida totalmente atolada no pecado, eu não vou ter mais oportunidade. Vai ter outra oportunidade sim, se você saber aproveitar a oportunidade que Deus te dá, meu irmão. Essa oportunidade o Senhor vai te dar. E se você segurar essa oportunidade e dizer: eu quero esta oportunidade, a mensagem de hoje é: ouça a voz de Deus enquanto ela fala. Ouça a mensagem de Deus enquanto ela fala, porque muito em breve a mensagem de Deus ela vai parar. Muitas outras vezes, com certeza, na igreja vão bater e não vão conseguir entrar, porque tiveram tantas oportunidades e já foi tarde demais. Está aí o exemplo que nós temos na Bíblia, não sou eu que falo. Esaú e o rei Saul perderam grandes oportunidades. Qual é a oportunidade que Deus está te dando? E você vai dizer: não,
Essa oportunidade é para mais tarde. Eu vou conseguir depois fazer tudo que o Senhor está mandando. Agora não. Amados, aproveite as oportunidades que Ele lhe dá enquanto é tempo oportuno. E o dia da salvação ainda não chegou a seu fim. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. Eu preciso aproveitar, eu tenho que aproveitar as oportunidades que Deus me dá. Quantas vezes o meu esposo pediu para eu ministrar à noite, eu nunca quis, eu não sei quantos anos faz que eu não ministro. A palavra de Deus, eu disse não. Mas quando ele disse, eu falei, não, eu quero. Eu vou ministrar a palavra do Senhor. Eu estou agarrando nessa oportunidade, porque o tempo agora de nós falamos, te arrepende, aproveita a oportunidade que Deus te dá, para que um dia tu vá te encontrar com o Senhor, porque o Senhor já está às portas. Eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para ti, porque, amados, o Senhor, Ele está nos dando esta oportunidade. Se o Senhor está falando nesta noite, amado, sobre a oportunidade, o Senhor está falando com pessoas aqui. O Senhor, Ele estará aqui, meus queridos, com os braços abertos. Ele está aqui com seus braços abertos e dizendo, olha, aí às vezes a pessoa, ela fica tão assim confusa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu tive oportunidade e perdi a oportunidade. Não é de emprego, não é de estudo. As oportunidades que o Senhor me dava para estar na casa dEle. E quantas vezes eu não queria ir para a casa do Senhor. Quantas vezes eu não vou, meu esposo cansou de vir sozinho para a casa do Senhor, com meus 3 filhos. Eu preparava os meus filhos, ele vinha só, mas ele não deixou de vir. Ele segurou a oportunidade que Deus estava dando a ele. Amados, a oportunidade que Deus está nos dando, basta você ouvir e entender o que o Senhor quer falar contigo, porque o Senhor está dando uma oportunidade em secreto no teu coração. Tu sabe qual é esta oportunidade? Eu não sei, mas eu te digo que a oportunidade que Deus está te dando, segura esta oportunidade. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, a gente passando por luta de dificuldade, uma briga interior, uma luta constante. Às vezes eu ou você mesmo, quantas vezes eu passando por luta, eu estou falando de mim, porque o único testemunho que eu tenho que dar é de mim. E eu ali sem saber o que fazer. Mas se nós chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Senhor, eu não tenho forças para mudar, mas eu preciso do Teu perdão. Mas eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua graça. Mas, Senhor, eu preciso de Teu poder. Aleluia. Quantas vezes, amado, nós estamos ali emudecidos, mudos, mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, mesmo sabendo que o Senhor tem algo para a gente, mas a gente fica mudo, não tem força, a gente não tem coragem de dizer assim, Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar, e nós não fazemos nenhuma força, amados. Se eu não tivesse feito uma força para mudar, até hoje eu estava distanciada dos caminhos do Senhor. Até hoje eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas quando eu não queria, mas o Senhor, quando Ele me deu a oportunidade, eu vi que aquela era a minha chance de eu me arrepender. O Senhor,
eu peguei essa agora a oportunidade. E hoje nós estamos aqui louvando o nome do Senhor, juntamente com meus filhos, com a sua esposa, com as minhas noras e com meus netos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Amados, nós não devemos desprezar as oportunidades que Deus está nos dando. Nós não podemos desprezar as oportunidades que Deus está nos dando. Não seja como Esaú, que não soube aproveitar a oportunidade, como o rei Saul, que brincou também com as oportunidades. Uma hora, amados, isso vai acabar. Uma hora o relógio da vida vai dar 12 badaladas e vai ser tarde demais, acabou-se o dia. Vai acabar. A oportunidade que Deus nos dá é o momento de nós nos agarrarmos a Ele nessa oportunidade. Eu sempre contei para você entender qual é a oportunidade que Deus está nos dando nesta noite, porque o Senhor está dando oportunidades. O Senhor está nos dando oportunidades. Amados, o meu irmão Carlos, eu já dei esse testemunho várias vezes. Só para você entender que ele soube aproveitar a oportunidade. O meu irmão estava desviado há muitos anos. E ele casou. A esposa dele tinha tido vários abortos por enfermidade. Mas o terceiro ou quarto, criança vingou. E aquela criança nasceu. Ficou grandinho de uns meses, não tinha nem um ano. Ou se tinha um ano, não tinha um ano. E deu um problema de saúde no Carlos Gabriel. Hoje ele não veio, está vindo para a igreja. E aí o Carlos Gabriel adoeceu. E ele foi lá em casa, nós já morávamos aqui. Nós éramos dirigentes lá no Souza. E ele chegou muito aflito, dizendo que o filho dele estava doente, com água na pleura. E ele estava já na UTI, muito mal, porque era uma criança. E ele não sabia o que fazer, e foi perguntar o que ele fazia. E ali nós falamos que ele precisava fazer um voto com o Senhor, um propósito de se reconciliar. E ali nós oramos por ele ali na cozinha. E ele foi-se embora e ficou. Aí quando certo dia, um domingo, né? Nós estávamos lá na igreja. Quando de repente, já no final chegou quase no final, que ele tinha vindo do hospital para casa. E meu irmão estava só de bermuda, tinha vindo. Ele estava de bermuda e ele entrou. Ele entrou naquela igreja, aproveitando a oportunidade que Deus tinha dado para ele naquele dia. Ele entrou ali e se reconciliou com o Senhor. E foi uma festa, amados. Ele glorificou o nome do Senhor. Ele aproveitou a oportunidade que Deus tinha dado a ele. E ali ele se reconciliou com o Senhor. Isso é saber aproveitar a oportunidade. Isso é saber aproveitar as oportunidades. E o Carlos Gabriel já está fazendo faculdade, medicina, e fica aqui glorificando o nome do Senhor. E a gente fala de Jesus para ele, né? E o meu irmão está aí, graças a Deus. E outra coisa, a irmã Davina, nós sabemos que ela está passando uma luta, uma dificuldade. Teve um certo dia que o círculo de oração era para a parte da tarde, sexta-feira à tarde. E era um dia de chuva, que estava chovendo. E ela desceu do carro se enxugando. Oi, Martinha. Martinha, eu digo, mas amiga, você está vindo toda molhada? Não, Martinha, aí na porta ela disse, minha irmã, eu orando ao Senhor, e o Senhor disse assim mesmo para mim. Ela disse que ela orando, o Senhor falou ao seu coração dizendo, precisas aproveitar as oportunidades.
E ela disse: Martinha, e eu estou aqui, por baixo de chuva, seja sol, chuva, eu estou aqui, porque eu estou aproveitando as oportunidades. E ela só não vem mais por círculo de oração, por causa da luta que ela está passando, vocês sabem. Não é verdade? Então, a oportunidade, amados, Deus, Ele nos dá. E quando Ele nos dá uma oportunidade, porque a bênção é para nós, verdade? Olha só, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Repetindo, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Com esta palavra eu encerro a oportunidade que Deus me deu para trazer a palavra de vocês para ti e para mim. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, né, irmãos? Quem sabe não é você, próximo do